Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Como convocação a este culto, convido a Santa e Amada Igreja para a leitura do Salmo 142. Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Convido a Santa Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 142. Ergo a minha voz, clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. No caminho que percorro me ocultam armadilhas, atenta a minha mão direita e vê, pois não há quem reconheça a mim, não há nenhum lugar para meu refúgio, ninguém que por mim tenha atenção, alguém que interesse tenha por mim. Meu Senhor, o meu clamor a ti venho dirigir, pois é meu refúgio nesta terra dos viventes. Tu és a terra, pois a minha porção.
para buscarmos a Deus numa oração de invocação. Como costumamos fazer, a exemplo de Cristo, nos esvaziemos de tudo que habita a nossa mente. E neste momento, nos dediquemos, nos concentremos apenas em cultuar ao nosso Deus, ao nosso Criador. Busquemos com reverência e santo temor a presença do nosso Deus nesta manhã. Oremos. Pai eterno e santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus de toda a glória, Deus sublime, Pai das luzes, Deus eterno, bom, reto, justo juiz, Senhor dos exércitos, Deus Criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, nós rendemos adoração, louvor, Deus, e queremos, Senhor, prestar-nos um culto, Deus, o culto dessa semana que se inicia agora, e nós queremos prestar a Ti uma semana onde cultuaremos a Ti, Deus, com nossas vidas, com nossos pensamentos, Senhor, com nossas atitudes. E nós queremos, Senhor, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua. Para tanto, Deus, reconhecemos que somos falhos e pecadores e rogamos a Ti que nos envie Teu Santo Espírito, Senhor, para que Ele venha nos ensinar como Te cultuar, ó Deus. Neste culto, Deus, onde o Senhor certamente pela Tua graça nos instruirá e nós responderemos com louvores a Ti. E o Senhor, Deus, se for do Teu agrado, nos alegrar, ó Deus, recebendo o nosso culto e a nossa adoração neste lugar. Somos fracos, Deus, pequenos, mas queremos cultuá-lo, Senhor, em espírito e em verdade. Ser presente conosco, Deus, recebendo toda a nossa adoração, porque o Senhor é o Deus de toda a carne, o Senhor é o Deus de toda a terra, o Senhor é o Deus de todo o universo, o Senhor é o Deus do tempo, o Senhor é o Deus de todas as coisas. Por isso, Deus, nós reverenciamos ao Senhor, e somente o Senhor receberá homenagens, somente o Senhor receberá adoração e louvor neste momento, porque somente o Senhor é o nosso Deus, é o Deus vivo, a quem prestamos culto e adoração, queremos obedecê-lo e adorá-lo. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu favor por nós. Ser presente conosco, Deus, recebendo toda a nossa adoração. Nos unimos, Deus, a todos aqueles que neste dia do Senhor o adoram em espírito e em verdade, para que Seu nome seja cultuado na terra, porque o Senhor é grande. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Convido a Santa e Amada Igreja para o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido à leitura no livro dos Provérbios, capítulo 8. Faremos a leitura a partir do verso 12. Irmãos, existe uma diferença singular entre parábolas, ditados e provérbios. As parábolas são histórias que são contadas, histórias que de fato não aconteceram, mas que representam uma verdade, algo para ilustrar algo real. Os ditados são frases de efeito que podem ser verdadeiras ou não. Muitas vezes o ditado ele corresponde à verdade, outras vezes não. E os provérbios, eles são também frases de efeito, só que eles são retirados da experiência humana. Então era muito comum no Oriente a forma didática usada tanto por mestres para discípulos, professores para os seus alunos, pais para os seus filhos, era a forma de provérbios, frases de efeito retiradas da experiência humana. Os provérbios que são relatados nas Escrituras, além de ter essa marca de serem
verdadeiros, frases verdadeiras retiradas da experiência humana, ainda tem a chancela do Espírito Santo de Deus que inspirou, né, o autor a escrever esses provérbios. E o capítulo 8 e os capítulos, né, 8 e 9 de Provérbios em especial, embora o livro inteiro é possível ver a cristologia ali, os capítulos 8 e 9 de forma especial, eles falam diretamente sobre Cristo. Quando fala aqui sobre a sabedoria de Deus, a sabedoria que estava desde o começo da criação, tudo, é uma referência clara a Cristo, tá? Os capítulos 8 e 9. Nós faremos uma pequena leitura aqui, entre os versos 12 e 21, e eu vos convido a acompanhar a leitura. A sabedoria, note essa sabedoria com letra maiúscula, na tua Bíblia deve estar com letra maiúscula, refere-se de fato a Cristo. A sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Note aqui essa sabedoria com letra minúscula. Tá? Eu sou o entendimento. Note o entendimento com letra maiúscula. Minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhe encher os tesouros. Apenas nesse trecho aqui fica bem claro uma evidente diferença de qualidade de vida, não falando propriamente de uma prosperidade material, embora é citado aqui ouro, né, e outros bens, mas a prosperidade que Deus concede a cada cristão, mesmo que ele não seja propriamente favorecido com muitos recursos financeiros, mas ele também herda, mesmo nesta vida, a prosperidade que Deus dá, uma prosperidade interior, de paz, segurança e bom conselho, entendimento, pois o próprio Cristo é um maravilhoso conselheiro, segundo Isaías capítulo 9, verso 6. E nesse momento que vamos fazer uma oração silenciosa de confissão, eu quero comentar com os irmãos o verso 14, verso 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O início do livro de Provérbios, no capítulo 1, verso 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A filosofia humana diz que o princípio da sabedoria é a dúvida, é o questionamento. Mas o Senhor Deus nos diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Antes do questionamento e antes da dúvida, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Se tudo que fizermos, até mesmo quando questionamos algo, quando duvidamos de algo, se fizermos isso com temor ao Senhor, estaremos nos iniciando na sabedoria, sendo sábios, tá? Então veja, aqui diz, o temor do Senhor, que é o início da sabedoria, consiste em aborrecer o mal. Esse termo aborrecer é detestar, abominar, não querer fazer parte disso, né? Nós vemos o mal no mundo. O cristão verdadeiro, ele deve ficar indignado com isso. A iniquidade tem se multiplicado no mundo, e Cristo disse que ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor da igreja não pode esfriar. Não é o amor de todos que vai esfriar, é o amor de muitos. Nós não podemos ser levados, principalmente nessa época de redes sociais, nós não podemos ser influenciados a perdermos o amor, como o mundo tem perdido o amor. O mundo está se tornando cada vez mais individualista, colocando sempre o amor próprio acima do amor para com Deus e para com as pessoas. A igreja deve se manter fiel às Escrituras, mesmo diante das dificuldades da nossa época e das influências
que recebemos maciçamente todos os dias, para termos um comportamento igual às pessoas do mundo, né? Então, é o mundo que eu digo, vamos dizer, fora da igreja, tá? Então, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E ele descreve alguns itens aqui, né? Aborrecer o mal, a soberba, a arrogância. Como sermos soberbos e arrogantes se nós temos plena convicção que estávamos em miséria espiritual até Cristo nos alcançar? Como sermos soberbos e arrogantes se sabemos que nosso corpo está passando, nossas células estão envelhecendo, um dia estaremos diante do Rei do Universo prestando contas a Ele? Como sermos arrogantes e soberbos? Então, o princípio da sabedoria consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho. É possível qualquer um de nós trilhar o mau caminho. É possível fazer isso. Mas é sensato fazer isso? Não, não é sensato. Isso não corresponde ao amor que professamos a Deus. E também não corresponde às consequências que nós queremos para a nossa própria vida. Então, o princípio da sabedoria é aborrecer o mau caminho, não querer estar junto, convivendo nas mesmas práticas, né? Nós convivemos com pessoas que estão caminhando por caminhos que não são direitos, né? Nós podemos conviver com eles, devemos fazer isso, devemos dar uma palavra para eles, devemos ser luz na vida deles, mas não termos as mesmas práticas que eles, não sermos influenciados pelos seus padrões, pelos seus conceitos, porque muitas vezes eles nem sabem disso aqui, tá? E também a boca perversa, tá? A boca perversa, a quebra do 9º mandamento, o levantar um falso testemunho contra alguém, o não zelar pela reputação de alguém. O Senhor Deus aborrece isso, tá? Então, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, né? E Cristo, que é a sabedoria, diz: eu aborreço essas coisas, eu abomino isso, eu detesto essas coisas, né? Então, para que nós possamos ser bons cristãos, melhores hoje do que fomos ontem, nós possamos observar esses mandamentos, essas orientações de Deus e procurar aplicá-las com sinceridade na nossa vida, né? Então, agora vamos fazer um momento de oração, se assim o Senhor nos permitir, uma oração silenciosa. A igreja estará orando silenciosamente, uma oração de confissão. Se porventura houver algum pecado não confessado, esse momento será oportuno. E se o Espírito Santo nos mostrou que nós pecamos alguma vez em não ter aborrecido o mal, talvez por soberba, talvez por arrogância, talvez por termos seguido um mau caminho em algum momento, talvez por termos tido uma boca perversa em algum momento, se o Senhor nos mostrou isso, teremos a oportunidade também nesse momento de sermos penitentes diante de Deus e pedir sinceras desculpas a Ele, mas isso deve ser totalmente voluntário, não pode ser algo mecânico, né? Se sentirmos de fato o desejo de pedirmos perdão para essas coisas, tá? Esse momento também será oportuno a isso. Então, convido a Santa e Amada Igreja para alguns minutos, alguns segundos de oração silenciosa, uma oração de confissão. Eu estarei orando em voz audível por eles. Glorificamos o Teu nome, Deus, porque somente em Ti está o perdão dos pecados, e isso para que os homens o temam. Reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores, e neste momento, Pai, com todo respeito e reverência, trazemos corações contritos diante do Senhor, reconhecendo, Deus, falhas, reconhecendo, Deus, imperfeições que temos. O Senhor, que é um Deus santo, perfeito, absoluto,
e verdadeiro em santidade, em amor, em retidão, em benignidade, e nós, Deus, falhos e pecadores. Trazemos também corações gratos porque reconhecemos, Senhor, que estamos diante da Tua Palavra porque o Senhor nos trouxe até aqui. E isso é graça para as nossas vidas. A Sua Palavra é remédio, Deus, para as nossas feridas, é luz para os nossos caminhos, é correção, ó Deus, para a nossa vida. E nós Te glorificamos totalmente por isso, Senhor. Somos eternamente gratos. Nesse momento, Deus, queremos ser penitentes e confessarmos a Ti falhas que cometemos, Deus, seja em pensamentos, em palavras, em atitudes, em omissões, em negligências. Em várias áreas, Senhor, nós erramos e lhe pedimos sinceras desculpas. Apelamos, Deus, pelas Tuas muitas misericórdias e confiamos no Teu amor, ó Deus, confiamos na Tua palavra e sabemos, Deus, que o Senhor lançará no mais profundo abismo todos os nossos erros, e o Senhor restaurará em nós um espírito inabalável e um coração puro. Muito obrigado, Deus, ajude-nos a sermos hoje pessoas melhores do que fomos ontem, e que Seu nome seja glorificado nisso. Obrigado pela bênção do Teu perdão, no nome santo de Jesus oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Desejando estar cada vez mais perto da sabedoria que é o próprio Cristo, eu convido a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo, com o hino 360, e esse momento também é aquele que sentiu o desejo de estar ofertando, esse momento é oportuno. Hino 360. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, que grave seja a dor que eu una a Ti.
Senhor 20. Nós estamos neste momento do catecismo de Heidelberg. Estamos estudando os itens do Credo Apostólico, o resumo da nossa fé. E terminamos no domingo passado, com a graça de Deus, a cristologia do Credo Apostólico. Nós vemos que a estrutura do Credo Apostólico é a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. No domingo passado, no dia do Senhor 19, nós terminamos o estudo da cristologia do Credo Apostólico. E hoje vamos começar, com a graça de Deus, a estudar a partir do item 8 do Credo, o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Tá? O dia do Senhor 20 é apenas uma pergunta, a pergunta 53. Tá? Então nós não teremos um tempo maior dispensado a esse estudo. Pergunta 53. O que você crê sobre o Espírito Santo? Resposta. Primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Aqui uma pequena observação. Nós vemos no Credo Atanasiano a melhor explicação que existe sobre a Trindade. A Trindade, ela é revelada na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Né? Embora haja referências a ela também no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ela fica claríssima. Tá? Então, a primeira questão a ser observada, até mesmo para a nossa vida devocional, é a crença total neste único Deus que se manifesta em 3 pessoas. Tá? Nós vamos estudar a Trindade um pouco mais para frente no catecismo, né? Mas nós cremos no Deus Pai como Deus, no Deus Filho que procede do Deus Pai como Deus, e do Espírito Santo que procede do Deus Pai e procede do Deus Filho como Deus. Tá? Então a primeira coisa, quando nós professamos a fé cristã através do Credo Apostólico, nós dizemos, creio no Espírito Santo. Nós não estamos falando isso da boca para fora, nós estamos falando isso com o entendimento que nós reconhecemos o Espírito Santo como pessoa da Trindade, tá? Um ser pessoal da Trindade. Tá? Então, o primeiro item da resposta na pergunta 53. Primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho, ou seja, a mesma essência autoexistente e com os mesmos atributos de Deus Pai e Filho. Tá? Segundo, creio que ele foi dado também a mim. Não importa o nosso olhar sobre nós mesmos, não importa isso. Para Deus não importa o nosso olhar sobre nós mesmos. Para Deus importa que o Senhor Deus, movido por misericórdia e amor, nos alcançou com a sua graça e nos deu. É um dom é um presente, é uma dádiva. Tá? Ele nos deu graciosamente o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos ajuda nas nossas dificuldades e que é o agente regenerador das nossas vidas. Ou seja, nós não temos justiça própria. Nós necessitamos do Espírito Santo para ir nos santificando ao longo da vida. Muitas vezes nós olhamos e falamos, puxa, parece que eu não saí do lugar, né? É um processo que vai levar a vida inteira e nós vamos nos aprimorando em santificação. Tá? Como diz o apóstolo Paulo, nós vamos indo de glória em glória até a estatura do varão perfeito. Isso só é possível pela ação do Espírito Santo em nós. Tá? Nenhum ser humano tem força ou poder para santificar-se sem o agente regenerador do Espírito Santo. A nossa tendência, infelizmente, é para o mal e para o erro. Tá? Mas, como uma dádiva, um presente, uma graça que o Senhor Deus nos concede, Ele nos dá o Espírito Santo e assim nós podemos ir nos santificando. Tá? Então, segundo, creio que Ele foi dado também a mim, para, pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo
e de todos os seus benefícios. Vamos entender bem isso. Pela verdadeira fé. Isso aqui nos leva a pensar que existem fé que não é verdadeira. E de fato existe fé que não é verdadeira. Só existe uma fé salvífica. Só existe uma teologia correta. Só existe uma revelação. Só existe um ser que revelou uma revelação única. Não é de particular elucidação, né? Então, existe uma fé verdadeira. E esta fé, ela não procede do homem, ela procede de Deus. Segundo Romanos, capítulo 1, verso 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, ouvir a pregação de Cristo. Então, a fé verdadeira, Deus opera a fé verdadeira no coração do homem através da palavra de Cristo, e não das tradições, que nós reformados temos nossas tradições. Não são as tradições, a palavra de Deus, tá? Nenhuma tradição humana ou de instituições, né, que vai gerar isso aqui. Então Deus opera a fé verdadeira no coração do homem através de Cristo. Aqui eu quero fazer uma pequena observação para os amados irmãos, tá? Estamos falando sobre o Espírito Santo, né? O item 8 do credo, creio no Espírito Santo, tá? Então, creio que Ele é verdadeiro Deus e creio que Ele foi dado também a mim. O Espírito Santo foi dado a mim, está no meu interior, tá? Pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo, que é o Verbo, que é a palavra, tá? Eu vou lembrar algo que nós falamos ontem no culto de Itapira. Olha só, não é só o Espírito Santo. Eu não preciso da Bíblia, não preciso da comunhão dos santos, porque o Espírito Santo me fala. Não, isso não é Bíblia. Em nenhum momento a Bíblia ensina isso. Isso simplesmente não é verdade. E também não é só a palavra. Não, eu estudo bastante, eu conheço a palavra profundamente, não preciso do Espírito, porque a palavra sobre isso também não é ensino bíblico, tá? O ensino bíblico é o Espírito e a palavra. É a parábola das 10 virgens, né? Eles tinham uma lâmpada que representa a palavra de Deus, luz para os meus caminhos é a tua palavra, né? E o azeite que representa a ação do Espírito Santo. Então a lâmpada ela só acende com azeite, né? E o azeite sem a lâmpada ele não vai acender. Então é necessário, né? Cristo fala, eu vou, mas não vos deixar os órfãos, enviarei o Consolador, enviarei o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Então Cristo é a palavra e o Espírito Santo ilumina a palavra já revelada nas Escrituras, tá? Então, o Espírito Santo que nos foi dado, né? Ele é dado pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios, tá? Então eu leio a palavra revelada nas Escrituras e o Espírito Santo me ilumina para que eu consiga compreender o que as Escrituras estão de fato falando, sem a opinião de alguém, sem novas revelações, sem nada desse tipo. Apenas a palavra e o Espírito Santo iluminando a palavra. É Cristo e o Espírito agindo, tá? Então creio que ele foi dado também a mim para, pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. Agora note, para me consolar e permanecer comigo para sempre. Aqui é uma referência ao Deus Pai e a Cristo. Quem permanece conosco para sempre? Cristo. Cristo, quando ele deixa a grande comissão para a igreja, vai ser assunto ao céu, né? Ele diz, e eis que estarei convosco. Aliás, na verdade ele fala, eis que estou, no presente, né? Eis que estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos, tá? E quando diz consolar, o apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Coríntios, que Deus é o Pai de todas as consolações. Então não existe consolação que não venha de Deus, que não proceda de Deus. Então aqui uma referência também ao Deus Pai. Note que quando nós estamos falando creio no Espírito Santo, do credo, nós estamos crendo na Trindade, tá? Para me consolar, Deus Pai Deus é o Pai de todas as consolações. E para permanecer comigo para sempre, Cristo diz que estarei convosco, e Ele faz isso através do seu Santo Espírito. Para terminar, quero ler aqui com os irmãos apenas Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17.
Senhor Jesus diz, né? Ele começa esse capítulo dizendo, o contexto: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe, tá? Não crie excesso de inquietações, de preocupações. Mantenha serenidade, confie em Deus. Seja qual for as circunstâncias da vida, né? Mesmo aquelas mais difíceis pelas quais passamos, lembre-se que nós não pertencemos a nós mesmos, né? O dia do Senhor lume. Meu único consolo na vida ou na morte não pertence a mim mesmo, mas pertence de corpo e alma a Cristo, meu Salvador, né? Então ele diz aqui: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. E aqui no verso 16 e 17 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Veja que sem esse Espírito é impossível a santificação, porque o homem sem esse Espírito, o homem não pode receber esse Espírito, né? O homem natural, tá? Então o Espírito da verdade, veja que grande presente, né? Que grande presente é esse. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Tá? E quero também, só para nós finalizarmos, né, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 14. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, nós cremos com todo o nosso coração, com toda a nossa força, que o Espírito Santo, de fato, é uma pessoa da Trindade, né? Ele é Deus, e que Ele habita em nós não estamos abandonados neste mundo tenebroso, né? Nós temos a assistência e podemos ser regenerados, ou nos regenerarmos, por este elemento, que o Espírito Santo, Ele habita em nós. Então, quando nós dizemos, creio no Espírito Santo, estamos dizendo, não estou sozinho, sou santificado porque o agente regenerador graciosamente mora em mim, tá? Aquele que o mundo não pode ver, eu posso, né? Porque Ele está comigo, e eu não estou sozinho, desamparado dos meus próprios temores e conflitos neste mundo. Passo pelos conflitos, posso passar por temores, mas Ele está comigo. Basta me ajoelhar no meu quarto, ler as Escrituras, meditar, e logo serei inundado de paz, mesmo que fora da porta a situação não esteja como eu queria, mas eu posso ser inundado, né, pela paz que o Espírito Santo nos concede. Que o Senhor Deus complete em nossos corações esta palavra. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes,
Evangelho de Lucas, capítulo 3. Vamos encontrar? Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Soldo é o salário do soldado. E como tema desse sermão, quero convidar os irmãos para o Evangelho de João, leitura, apenas um versículo, capítulo 3, verso 30. Evangelho de João 3,30. Convém que ele cresça e eu diminua. Até aqui. Convido a Santa e Amada Igreja para uma breve oração por eles. Pai eterno, santo, precioso demais para as nossas almas é o Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te amamos, te agradecemos, Deus, porque o Senhor é a fonte de todo o bem. Mais uma vez, Deus, eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. E agora, Deus, nesse momento de culto, estamos diante da tua santíssima palavra. Nós rogamos a ti, Deus, que envie teu Santo Espírito, que nos ilumine para entendermos essa palavra já revelada. E que tudo que eu falar aqui, eu clamo a ti, Senhor. Tudo que eu falar aqui seja dirigido somente pelo teu Santo Espírito, com a sua expressa autorização. Que somente o teu Santo Espírito fale através de mim neste momento, Senhor. Eu rogo a ti, Senhor, que eu diminua, que eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, seu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Filho de Deus, que veio batizar os homens com fogo
Nada há no mundo mais importante para as nossas vidas do que ouvir sobre o Deus que se fez homem e o destino que Ele dará a cada um de nós. De fato, não existe nada tão importante assim que nos revelará o nosso destino eterno. O tema desse sermão é: importa que ele cresça e eu diminua. Este é o princípio elementar de todo aquele que deseja, que quer abraçar a fé em Cristo. Ele crescer e eu diminuir. Isso tem a ver com muitas coisas. Isso tem a ver com as minhas decisões, tem a ver com as minhas vontades, tem a ver com as minhas crenças particulares, tem a ver com a visão pessoal que eu tenho sobre mim mesmo e com a visão particular que eu tenho sobre o mundo. Isso também implica, basicamente, em eu ter as Escrituras muito à frente na minha vida do que a minha opinião sobre ela. As Escrituras, elas devem sempre prevalecer sobre o que eu acho sobre as Escrituras. Uma tradução literal e livre do texto original de João 3,30, que para nós está traduzido: importa que ele cresça e eu diminua. Uma tradução literal e totalmente livre do grego de João 3,30 seria assim: ele precisa crescer e eu preciso diminuir mais. Essa é uma tradução literal, tá? Eu preciso diminuir mais. Em qualquer momento da minha vida que eu me relaciono com Cristo, ou que eu fale de Cristo, ou que eu pense sobre a minha vida, ou nas minhas atitudes, ou no meu relacionamento interpessoal, em qualquer momento, eu preciso diminuir mais. Nunca é suficiente o quanto eu já diminui diante de Cristo. Isso porque simplesmente Cristo é o Rei do Universo. E o autor da carta aos Hebreus diz que Ele mantém e sustenta o universo com o poder da sua palavra. Ou seja, eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo imaginar que grande poder é este. E como um ser com um poder tão grande se importa comigo a ponto de me perdoar os pecados, de enviar o seu Santo Espírito para que eu me regenere, me santifique e me prepare para habitar nas moradas que Ele tem preparado para mim eternamente. Eu não consigo entender essas coisas. Então minha única resposta a Ele é a gratidão. Então sempre quando eu olho para Deus, não importa o estágio da vida que eu esteja, o momento da vida que eu esteja, eu preciso diminuir mais. Esse termo, essa gramática do grego, ela é mais absoluta e nos faz entender melhor. Ele precisa crescer em mim. Ele precisa crescer no que eu penso, nos meus projetos, na minha vida. A vida está nele, nós nos movemos nele, conforme o apóstolo Paulo fala para os atenienses na Europa, em Atos 17, nós nos movemos nele. Então, é preciso que ele cresça mais na minha vida e eu diminua mais, não simplesmente diminuir, mas diminuir mais. Esse é um conceito que nós devemos guardar com bastante carinho nos nossos corações. O texto que nós lemos de Lucas, capítulo 3, nós podemos aprender algumas coisas aqui, mas para que a gente possa ter uma visão mais clara aqui do que João Batista, como ele foi o precursor de Cristo, como que ele preparou a primeira vinda de Cristo, né? Vamos entender só algumas coisas. Se está relatado aqui, é porque é necessário que nós saibamos. O verso 1 vai nos dar aqui uma noção exata de tempo, tá? Então veja, no 15º ano do reinado de Tibério César. César era um título, né? César era um imperador, então era o título do imperador, tá? Então o imperador aqui é Tibério. Tibério, ele se tornou imperador de Roma, deixa eu ver aqui, no ano 14, e foi imperador até o ano 37, tá?
Então, no 15º ano do reinado de Tibério, era por volta do ano 29. Tá? Então, existe uma diferença, segundo especialistas, existe uma diferença aí, não é uma diferença, um questionamento que eles fazem sobre 4 anos do calendário gregoriano. Tá? Uma diferença de 4 anos, ninguém sabe exatamente que diferença é. Mas aqui no relato bíblico, tá? Diz que João ele começa a preparar o caminho de Cristo mais ou menos por volta do ano 29, porque seria no 15º ano do reinado de Tibério que começou a tornar-se imperador no ano 14. Então ele foi até o ano 37. Tá? Depois aqui vai falar de Pilatos, né? Pilatos foi governador da Judéia entre os anos 26 e 36, e Herodes foi o rei da Judéia desde o ano 4 a.C. até o ano 39. Tá? Então isso ocorreu aí por volta do ano 29 mais ou menos. E um outro detalhe que vale a pena nós olharmos, né, para entender bem esse contexto aqui, é o verso 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João. Anás e Caifás eram os 2 sacerdotes que estavam na crucificação de Cristo, que subornaram o povo, que levaram, né, induziram Pilatos a condenarem Cristo. Então nós vemos que Anás e Caifás, os 2, estavam desde o começo do ministério terreno de Cristo, né? Essa é uma informação importante para futuros estudos. Tá bom? Então vamos lá. Versos 3 a 6. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Esse batismo, irmãos, não é um batismo cristão. Esse batismo que João praticava não é um batismo cristão. O batismo cristão foi instituído por Cristo na grande comissão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João, ele não está batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Quando Apolo estava pregando em Éfeso, e Áquila e Priscila veem ele pregando, Áquila e Priscila, que eram cooperadores de Paulo, depois Apolo também se tornaria, né? Áquila e Priscila reconhecem que ele é o verdadeiro cristão, eloquente, ensinando bem, no entanto corrigem ele sobre essa questão do batismo de João. Está lá em Atos capítulo 19. Tá? E algumas pessoas que nós vemos ali, que foram batizadas, que falam assim: você já foi batizado? Sim, fui batizado em João, batismo de João, e depois eles batizavam de novo. Isso não é um rebatismo, é porque o batismo de João não era um batismo cristão. O batismo de João era um batismo preparatório para receber a primeira vinda de Cristo. Então era um batismo de arrependimento, onde João falava para as pessoas: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Prepare-se, porque a plenitude dos tempos está chegando. O rei do universo está chegando entre os homens. Tá? Então é esse tipo de batismo, tá bom? Então ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós o que clama no deserto, ou seja, o próprio João, a profecia sobre o próprio João: preparai o caminho do Senhor, ou seja, Cristo, endireitai as suas veredas, anuncia o arrependimento, que este povo é extremamente pecador. E ele começa o ministério dele falando: arrependei-vos, raça de víboras, né? Palavras duras, né? Que se fossem faladas hoje em dia, certamente ia dar um processo grave. E aí, tá? Então ele fala, né? Conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Irmãos, João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo. A igreja prepara a segunda vinda de Cristo. Claro que nós não vamos ficar chamando as pessoas de raça de víboras, né? Mas nós vamos dizer para as pessoas, com todo o amor que nós pudermos, que elas necessitam do arrependimento. Nós não vamos falar assim: olha, Jesus te ama, siga do jeito que você está, vem para a igreja que Jesus vai te curar. Nós não vamos falar isso para ela. Nós vamos falar: olha, arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se não só dos seus pecados, arrependa-se de ser pecador, porque o Rei do Universo é extremamente santo. E quem sabe, ele te estende a destra da comunhão,
Quem sabe Ele tenha misericórdia de você. Quem sabe Ele te abrace para o seu corpo e você se torne um de nós, membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo. Venha aprender dele, porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, conforme a carta aos Romanos, capítulo 2, verso 4. Então João Batista, ele preparando o caminho, a primeira vinda de Cristo, nós preparando o segundo. E aqui, a segunda vinda, e aqui diz: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes de outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Então, quando nós pregamos o Evangelho de Cristo para as pessoas, preparando as pessoas para receberem a segunda volta de Cristo, todo aquele que for de Deus e que será alcançado pela graça, responderá positivamente, e os vales serão aterrados na vida dele, os caminhos serão endireitados, as veredas serão planas, tá? E os montes nivelados, e toda a carne verá a salvação de Deus, isso ímpios e não ímpios verão, tá? Dizia ele, pois, até aqui, irmãos, então nós vemos que João cumpriu a profecia de Isaías. Seu batismo era batismo de arrependimento, e essa missão de preparar a primeira vinda de Cristo faz também uma referência para a igreja hoje, que a igreja, ela prepara a segunda vinda de Cristo. Embora os evangelhos estejam, e certamente, corretamente, estão no Novo Testamento, ainda aqui era a época de profecias, porque o próprio Senhor Jesus vai dizer que as profecias vigoraram até João Batista, tá? Então nós estamos aqui na geração de João Batista, aonde ainda ele profetizava diretamente da parte de Deus para os homens, tá? Então, certamente isso aqui se refere ao que viria a ser a igreja também. Verso 7: dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João chama a atenção do povo sobre o que é a pessoa sem Deus. A primeira coisa que João faz aqui, preparando o caminho do Senhor, é apontar a miserabilidade do espírito humano, a tendência do espírito humano para o mal. O homem sem Deus está totalmente mergulhado em trevas, e ele vai agir segundo as vontades da sua carne, segundo a força dos pensamentos, segundo o curso deste mundo e segundo a vontade das potestades do ar, conforme o apóstolo Paulo explica na carta aos Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 3. É assim que Cristo nos vivifica, nos tira deste ambiente, nos tira deste lugar, nos tira dessa situação onde nós estamos vivendo segundo a vontade da carne apenas. Nós estamos vivendo como pessoas que buscam somente a satisfação e o bem-estar pessoal, dedicam a sua vida buscando apenas o bem-estar pessoal e ignoram totalmente realidades espirituais que, no fim das contas, se tornarão a vida. Eu lembro certa vez no sermão, quando eu disse que a carne, o homem passa a vida com a carne fazendo seus apelos, e ele olha as coisas do mundo, ele olha as coisas materiais. Então ele quer ter um físico melhor, ele quer ser mais bonito, ele quer ter poder financeiro, recurso financeiro, ele olha um carrão lá, último tipo, ele quer comprar aquele carro, ele olha uma casa muito bonita na praia, no campo, e ele quer comprar aquelas coisas todas, e ele passa a vida inteira com esse clamor da carne. Não que seja errado comprar essas coisas, ter boa aparência, não isso, mas ele passa a vida inteira com esse clamor da carne. Mas um dia, num piscar de olhos, porque a volta de Cristo, a morte do ser humano é semelhante à volta de Cristo, num piscar de olhos. A realidade muda, no último suspiro, a realidade muda, como num piscar de olhos. E aí, num piscar de olhos, a carne vai estar morta ali, não vai ter mais clamor nenhum. E os olhos dele agora contemplam as realidades espirituais. Ele começa a ver então pessoas que estão vivendo em paz absoluta, em alegria intensa com Cristo. E agora o seu clamor pessoal não é mais pelos carrões, pelas casas, pelo bem-estar pessoal. Agora o seu clamor é por estar lá. Mas sabe o que acontece? A situação já está definida.
Porque um homem veio preparar a primeira vinda de Cristo e anunciou: arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos incitou a fugir da ira futura? Quem vos incitou a isto? Quem influenciou vocês a ter essa troca de valores? Veja, nesses dias aqui, até os sacerdotes tinham essas trocas de valores. Eles subornaram o povo para fazer uma falsa acusação contra Cristo. Então, nesse segundo momento, quando a carne já está lá na sepultura, não está clamando mais nada, agora é o Espírito que clama. E nós passamos então, daquele momento, como o homem rico que tinha Lázaro, que jazia à sua porta. E aquele homem fala para o pai Abraão: fala, pai, fala para o Lázaro molhar o dedo na água e refrescar os meus lábios. E Abraão fala: não pode. Não é falta de amor de Abraão, não pode. É porque já foi preparada a primeira vinda de Cristo. A igreja já preparou a segunda vinda de Cristo. Já vos foi anunciado todas as coisas. Ele veio buscar e salvar o perdido. Houve o convite: venha a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Mas os seus ouvidos e os seus olhos estão voltados para coisas temporais. O clamor da sua carne, o curso deste mundo, o bem-estar pessoal, a satisfação pessoal, a soberba da vida. E aí então, agora, o Espírito contemplando o que o homem mais deseja para a vida eterna e jamais vai poder alcançar. Que grande tristeza! Aquele ser maravilhoso, gracioso, que de fato é graça, graça sobre graça, que veio, que se esvaziou da glória de ser Deus e veio a este mundo sofrer todo tipo de dores para buscar e salvar o perdido. Agora é um juiz inflexível, que julga sem misericórdia. Afasta-te de mim, porque não te conheço. Para a esquerda, malditos, porque não vos conheço. Então, irmãos, toda vez que ouvimos falar de Cristo, é necessário que nós temos que diminuir mais. É necessário que nós demos importância ao que de fato é importante. Questões sérias é importante que nós olhemos com toda a seriedade possível, porque será inevitável que nós um dia passaremos como um piscar de olhos, de um estado de coisas para o outro. É inevitável. Mesmo que você ganhe o mundo inteiro, é inevitável. Um dia nós vamos passar de um estado de coisas para o outro. É como o Senhor Jesus lembra daquele homem que teve uma grande safra. Ele falou: só sei que farei, derrubarei os meus celeiros, armazenarei tudo, direi para a minha alma: come, bebe, regala-te, porque já tem para muitos anos. E Jesus falou: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que você tem para dar? Para quem será? Que troca insensata é esta de valores que você está fazendo? João veio de fato preparar a primeira vinda. A igreja está de fato, a igreja fiel, né? A igreja que não se vende aí. Os irmãos sabem. A igreja fiel está preparando a segunda vinda de Cristo. E irmãos, Ele virá. E virá como juiz. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: se Cristo voltasse hoje, os homens iriam crucificar de novo. Não. Ele veio para ser crucificado, Ele não foi um mártir. Ele deu voluntariamente a sua vida para aquilo mesmo. Buscar e salvar o perdido. Todos aqueles que o Pai lhe deu, nenhum vai se perder. Ele veio para fazer isso. Agora, ninguém vai crucificar não. Porque agora Ele vai vindo vencendo para vencer, com uma espada nas mãos. Na sua costa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, vindo cavalgando para julgar o mundo. Ninguém vai crucificar Ele. Então, Ele voltará. E olha, irmãos, quem sabe, talvez já esteja até as portas. Não sabemos, né? Não sabemos quando Ele voltará. Mas o fato é que voltará, e também não importa. Não importa se Ele voltará antes ou se nós iremos para lá antes. Mas o fato é que passaremos de um estado de coisa para o outro. Disso pode ter certeza. Então ele fala isso no verso 7: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E no verso 8 e verso 9 ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aqui seria uma soberba: não, nosso pai é Abraão, então eu posso viver de qualquer forma, né? Não,
dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Tá? Nós cremos na doutrina da eleição, com certeza nós cremos. Mas nós cremos também na perseverança dos santos. Somente aquele que persevera é que alcançará a graça de Deus, a glória de Deus. E verso 9: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada logo ao fogo. Olha só, irmãos, João, preparando a primeira vinda de Cristo, ele fala: está posto o machado na árvore. Cristo vai vir e vai ensinar como a árvore vai frutificar. Toda árvore que não frutificar, ela será cortada. O machado já está posto na raiz. Então Cristo veio e ensinou: nós somos a árvore e devemos produzir os frutos. A árvore que não produzir o fruto será cortada. A igreja está aqui, produzindo fruto e preparando o segundo caminho de Cristo. Quando Cristo voltar a segunda vez, o machado vai cortar a árvore. É simples assim. E é assim que vai acontecer. Tá? Então aquele que não tiver os frutos, esse será lançado. Essa é a palavra santa do Evangelho e palavra de vida. Veja como é. Lembra? João 3,30. Importa que ele cresça e eu diminua. Esse é o lema que todos os que desejam de coração sincero abraçar o Evangelho devem seguir. Diminuírem-se em prol do crescimento de Cristo. Tal diminuição pessoal só será possível pela obediência à advertência do próprio Cristo. E Cristo, eu ia só mencionar, mas eu quero mostrar para os irmãos. Marcos capítulo 1, verso 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15. Aqui vai dizer o seguinte: o próprio Cristo falando, olha só. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crer no Evangelho é crer nessas palavras duras. Não é crer só, vinde a mim que está cansado de sobrecarregado. É também. Mas é crer também nessa palavra dura. Quem vos incitou a fugir da ira vindoura? Essa é palavra de vida. É uma advertência de vida. Quando nós vamos ensinar nossas crianças a atravessar a rua, olha, separa no farol, espera o farol fechar para os carros, espera o farol abrir para você. Mesmo assim você olha, vê se não vem nenhuma moto, vê se não vem nada, né? E nos dias atuais, né? Então, vê se não vem nenhuma moto, não vem nada. E atravessa em segurança, senão você pode ser atropelado. Quando você fala isso, você está sendo duro com a criança, falando, olha, você vai ser atropelado? Ou você está agindo com amor para ela e preservando ela para não ser atropelada? É exatamente isso que João fez aqui. Quem vos incitou a fugir da ira futura? Jesus, ele vai começar o ministério dele dizendo, arrependa-se e creia no Evangelho. Então, a igreja, ela vai preparando esse caminho de Cristo, sendo ela a igreja a primeira a pedir que ele cresça e eu diminua. Que eu diminua, e eu diminua mais, e eu diminua amanhã, e eu diminua depois de amanhã, e eu diminua o tempo todo, eu diminuindo o tempo todo, que eu nunca me exalte, mas que ele cresça e eu diminua, e assim a igreja vai preparando o caminho de Cristo. A igreja hoje é aquela que está com pele de carneiro comendo gafanhoto e mel silvestre. Essa é a igreja que está preparando o caminho de Cristo. A igreja hoje não é a igreja que anda de carrão e ar-condicionado. Pode ter, não tem problema, pode ter carrão e ar-condicionado. Eu estou dizendo a questão moral, né? Não estou querendo dizer a questão física, creio que os irmãos estão entendendo. Mas é a igreja que se diminui diante de Cristo. Importa que ele cresça e eu diminua. Aquele a quem Deus concede que termine o ofício profético. João Batista foi aquele que Deus concedeu que terminasse o ofício profético. Jesus fala, as profecias vigoraram até ele. Ele viu o fruto da profecia. Os outros profetas era a mensagem. João era a mensagem e ele viu.
ele apalpou, ele batizou o fruto da profecia. Então aquele a quem Deus concedeu que terminasse o ofício profético da primeira vinda, inicia agora a era onde Cristo inaugura o reino de Deus entre os homens. E isto começa pelo arrependimento, para a conversão, para converter os desobedientes à prudência dos justos. Se os irmãos quiserem acompanhar, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 17. E irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e para habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha o convite da igreja para as pessoas preparando a segunda vinda de Cristo. Arrependa-se, arrependa-se, tá? Converta-se, não só a Cristo, mas converta-se da desobediência à prudência dos justos. Tire do seu coração as sementes da desobediência e se converta. Mude o seu percurso. Sabe quando a gente está numa pista, a gente fala, que nem ontem, não perdeu uma entrada, né? Perdeu uma entrada, vamos precisar de um retorno. Precisamos fazer uma conversão para voltarmos para o caminho. Tá? Faça esse retorno. Se está indo para o lado da desobediência, faça o retorno para a prudência dos justos. Porque é esses os que o Pai veio buscar. Os que o adoram em espírito e em verdade, não são aqueles que ficam levantando a mão nos cultos e gritando glória a Deus. Podem ser esses também, mas com certeza é aqueles que se convertem à prudência no seu dia a dia. Aqueles que, ao receberem a instrução de Deus no culto, aplicam ela no seu dia a dia e se convertem e vão abandonando a desobediência para viverem de forma prudente como os justos. Como João Batista cumpria esse ministério, seguindo a verdade em amor. O apóstolo Paulo fala aos Efésios, não vai dar tempo de ler, mas ele fala no capítulo 4, verso 15, seguindo a verdade em amor. Ou seja, não é seguindo o amor em verdade, é seguindo a verdade em amor. Primeiro a verdade é imutável. A verdade, ela se revela a si mesma. Não foi assim? Não é assim? Tomás de Aquino, ele diz, a verdade, ela se auto-revela. Ela é a revelação de si mesma. Porque alguém pode dizer, não existe a verdade. Mas se alguém disser, não existe a verdade, e ele estiver correto, então é verdade que a verdade não existe. Então a verdade, ela se revela por si mesma. Então não é buscando o amor em verdade, é buscando a verdade em amor. A nossa geração mudou e colocou o amor na frente de tudo. E todas as perversões agora têm o nome de amor, olha que bonito. Mas só que a Escritura fala a verdade em amor. A verdade é a revelação de si mesmo. Então João Batista, ele mostra a igreja, aliás, ele mostra a primeira vinda de Cristo pela verdade em amor. Ou ele não tinha amor pelas pessoas, não tinha amor por Cristo? Ele resolveu ter aquela vida totalmente abnegada porque ele quis? Não, em amor. E ele cumpriu o seu ministério profético em amor. Foi inclusive martirizado porque não abandonou a verdade em amor. Então, seguir a verdade do reino, não abrir mão dela. Ao ver que vinham da seita dos fariseus e saduceus para serem batizados por ele, João Batista anuncia-lhes a verdade. Choca aqueles homens que estavam entorpecidos no erro fatal e chama aqueles homens da seita dos fariseus, raça de víboras. Aqueles homens que se achavam doutores da lei, escribas, raça de víboras. Quem vos incitou a fugir da ira futura? Quem dera Cainás Caifás e Anás, os dois sacerdotes, eles tivessem se arrependido totalmente, né? E não subornado alguém, deixasse isso para outro, mas eles mesmos não tivessem esse peso. João deixa claro
que a era do Evangelho é também a era da foice, que separará o trigo e a palha, os santos e os réprobos. Quando ele diz lá, eu batizo com água, mas depois de mim virá um que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Ele limpará completamente a eira, tem a sua pá na mão, recolherá o trigo no celeiro, são salvos, os santos, mas a palha mandará para o fogo inextinguível. Então João deixa claro que a era de Cristo é a era da foice também. Não é, quando Jesus fala, não pense que vim trazer paz ao mundo, não vim trazer espada. Ele veio separar o homem do próprio pecado. Então é a era da foice. Alguns vão se submeter a Cristo e vão alcançar vida. Outros vão continuar obstinadamente o seu caminho de condenação. Conclusão: o machado está posto sobre a raiz. Devemos nos arrepender, produzir frutos para evitá-lo. Quais são esses frutos? Aqui nós vimos em Lucas 3, versos 10 e 11. Então as multidões o interrogaram dizendo, o que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Esse é o cristão. Esse é o cristão. Claro que você não vai ficar dando tudo que é seu para os outros. Ainda mais numa época dessa, criando o assistencialismo. Você não vai fazer isso, nem deve. Primeiro deve cuidar da sua família. Aquele que não cuida da sua família é pior que o infiel e abandonou a fé. Primeiro da sua família. Com relação à igreja, primeiro os domésticos da fé. Primeiro a sua família na sua casa. Você vai cuidar da sua família. Segundo, a sua igreja, os domésticos da fé. Então, se eu tenho alguém na igreja passando necessidade, esse vai ser atendido. Se tem alguém de fora e alguém da igreja, o da igreja vai ser atendido. Se puder atender o de fora também, glorificaremos a Deus com muita gratidão e faremos isso. Mas na igreja, de jeito nenhum, alguém vai passar necessidade. Tá? Então, esse é o primeiro princípio. O segundo, seja honesto em seus negócios. Capítulo 12, versículos 12 e 13. Foram também publicanos para serem batizados e perguntarem, mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Certa vez um homem perguntou para Lutero, pouco depois, Lutero já estava na Alemanha protegido pelos príncipes eleitores. Um homem pergunta para Lutero, o que eu devo fazer para ser um bom cristão? Lutero perguntou, você trabalha com o quê? Ele falou assim, eu faço sapatos, sou um sapateiro, faço sapatos. Lutero falou para ele, faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Esse é ser um cristão. E aí, é isso que João Batista fala para aqueles homens. E terceiro, verso 14. Também os soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes diz, a ninguém maltrateis. Você já viu cristãos que estão num festival, principalmente em redes sociais, cristãos maltratando outras pessoas, falando coisas depreciativas com relação às pessoas, quebrando o novo mandamento muitas vezes, não cuidando da reputação dos outros. Me perguntaram, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, que é o salário. Não maltrate as pessoas, não dê falso testemunho quebrando o novo mandamento, e contente-se com o que você tem. Você pode querer mais coisas? Pode, mas não esteja inquieto e insatisfeito, questionando Deus ou se revoltando contra Deus. Contente-se com o que você tem. A providência de Deus, embora a sua prosperidade não seja aparente, é Deus que te mantém. Tá? Então, de nada adiantará ser um cristão nominal com um machado à raiz da árvore. Como João preparou a primeira vinda de Cristo, preparemos nessa nossa geração a segunda vinda também. Amém. Quero convidar os irmãos, como resposta a esse sermão, louvarmos a Deus com o Salmo 16.
para professarmos a nossa fé através do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Quero ainda convidar os irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 11. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu, assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto arco à mão, para as ocultas disparar nos justos de coração. Quando a destruição, fundamentos já não são, que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu, seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Convido a Santa Amada Igreja que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, estará encerrado. Após a bênção, eu peço que os irmãos aguardem um pouco. Tem alguns avisos. Amém? Vamos orar. Pai eterno, santo, Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti, Deus, nós entregamos nas Suas santas mãos este culto, Deus, esses momentos de santa comunhão,
que passamos aqui, Deus, com os nossos irmãos e irmãs e principalmente com o Senhor, Deus. O Senhor nos instruiu, nós o louvamos e nós queremos, Deus, durante essa semana, absorver, ó Deus, toda a instrução para que possamos cultuá-lo, Deus, com a nossa vida, sendo pessoas melhores. Muito obrigado pela tua santa palavra, muito obrigado, Deus, por nos mostrar graciosamente que o machado está sobre a raiz das árvores e nós queremos ser as árvores que frutificam, Deus, para que possamos ver a tua face, pois o Senhor ama os justos e nós o amamos, Deus, e a sua palavra nos diz que o Senhor ama aqueles que o amam. E nós te louvamos, Deus, muito obrigado, porque sabemos que isso provém do Senhor, pois do Senhor procede todo o bem. E pela tua graça, Deus, o Senhor nos arregimentou. E nós queremos apenas ser gratos ao Senhor. E queremos servi-lo apenas por gratidão, porque nós dependemos do Senhor para fazer todas as coisas. Nós lhe pedimos, Deus, neste momento, Senhor, para aqueles que estão enfermos, se for do teu agrado, lhe pedimos a cura, Deus. Colocamos o seu Aceli diante do Senhor, o Bruno, Senhor, a irmã Fátima. Ó Deus, pedimos as tuas misericórdias, o teu consolo, Deus, a eles, aos familiares. E o Senhor, que é todo poderoso, Deus, se for da tua graça, cure esses nossos irmãos, para que possam estar em breve, Deus, em comunhão, louvando o Senhor, ó Deus. Mas, se o teu agrado for agir de outra forma, nós seremos submissos e o Senhor continua sendo o fruto e o motivo do nosso louvor. Pedimos os teus cuidados com eles e com as famílias. Pedimos também que o Senhor estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos, que o Senhor, Deus, abençoe a nossa nação, nosso país, proteja, Deus, as mulheres, as crianças. Ó Senhor, providencie, Deus, que os chefes de família tenham o rendimento, Deus, para serem os provedores, levarem os alimentos para os seus lares. Senhor, abençoe essas autoridades, Deus, que de um jeito ou de outro possam fazer leis que favoreçam o povo. Mas se o teu desejo for punir o povo, Deus, que assim seja feito, nós aceitaremos. Mas lhe pedimos os teus cuidados com a nossa nação. Abençoe todo o seu povo espalhado em toda a face da terra. Dê-nos um domingo de paz e tranquilidade na tua presença e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Os irmãos podem